Chegando, trazendo mais informações, Canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção nisso aqui, gente, ó. Bolsonaro vetou ajuda aos profissionais da saúde? Entenda toda a verdade. Enquanto a mídia, esbofera por aí que Bolsonaro foi, nossa, malvadão, ruinzão, porque vetou, insensível, não pensa nos profissionais da saúde, eu vou mostrar para vocês aqui que na verdade o que Bolsonaro fez foi evitar mais um golpe da esquerda e do Congresso para derrubá-lo. Tem uma casquinha de banana aqui, não tem aquele ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro? Pois é, gente, isso aqui é uma delas. Parece bom, mas na verdade era um golpe embutido dentro do projeto. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Um claro sinal de que o jornalismo no Brasil foi substituído por militância e birra contra o governo federal é a forma como as notícias são mostradas pelos veículos de comunicação. Praticamente toda a situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro é noticiada de uma forma tendenciosamente pejorativa. Pontos importantes da notícia são desavergonhosamente suprimidos para que a manchete seja a mais agressiva possível. E essa matéria sobre esse assunto aqui do veto do presidente, da indenização aos profissionais de saúde, a mídia caiu de pau. Ela só não mostrou o porquê que Bolsonaro vetou. Porque se ela mostrasse o porquê Bolsonaro vetou, aí o efeito seria contrário, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não raras as vezes, a manchete é desmentida pelo próprio corpo da notícia. A grande mídia hoje pouco se difere de um jornal panfletário de centro acadêmico. E se a notícia favorece o governo, ela é escondida. Se a notícia prejudica o governo, ela é promovida de forma exacerbada. Mas, se a notícia é neutra, ela é moldada para que o presidente saia prejudicado. Por exemplo, vejamos o veto do presidente ao projeto de lei aprovado pela Câmara, que previa indenização de R$50 mil a profissionais de saúde incapacitados pela Covid. Todos os grandes veículos da imprensa noticiaram com grande estardalhaço que Bolsonaro se recusou a contemplar os afetados pela Covid. Ou seja, pegaram só a parte central, a chamativa, o ato do presidente, e publicaram até nos postes de luz, tudo quanto foi canto, farol, espelho de retrovisor de carro, vidro de carro, publicaram em tudo quanto foi canto. Até aqueles cartãozinhos jogando na porta, publicaram em todo quanto foi lugar. Para dar a impressão que Bolsonaro é insensível. Para dar a ideia de que Bolsonaro não se preocupa com os profissionais de saúde. Para dar a intenção que Bolsonaro é malvadão, é ruinzão, que ele é um truculento, que ele não está preocupado, que ele não está fazendo absolutamente nada para ajudar as pessoas. Mas vocês vão entender, né? Já. Prestem atenção, eles disseram o que Bolsonaro fez, mas não disseram o porquê Bolsonaro fez. Tentaram fazer parecer que Bolsonaro era contra estes profissionais que estão na linha de frente. Mais uma vez se utilizaram do recurso de manchetes tendenciosas e sensacionalistas que entregam a notícia pela metade. Como eu disse, mostraram que Bolsonaro vetou. Agora, explicar por que Bolsonaro vetou, isso eles não fazem. Porque explicando a razão, o teor acusatório contra Bolsonaro inverte-se, né? Acaba a acusação. A verdade é que um presidente não pode simplesmente fazer tudo o que é de seu agrado. Ele tem responsabilidade com todos os cidadãos de seu país. Não tenho dúvida de que Bolsonaro gostaria de dar R$1 milhão para cada profissional de saúde afetado pela Covid, mas ele estaria sendo irresponsável com o dinheiro dos brasileiros. Uma coisa que difere o governo Bolsonaro dos governos petistas é que o governo petista não estava nem aí com o dinheiro do povo.
Em nome de uma boa imagem, em nome de uma publicidade, eles empurravam, né, dinheiro para todo lado, arrancavam o dinheiro do povo de todo jeito. A prova disso é a reforma da Previdência. Era para ter sido feita lá no finalzinho do governo Lula. Ia ser menor, com menos peso, com menos sacrifício. Mas, de uma certa maneira, isso mancharia um pouquinho a imagem de Lula. Dificultaria para eleger a sua cabeça de vento, sucessora, aposta, Dilma Rousseff. Dilma poderia ter feito, mas não. Empurra com a barriga, fez uma meia sola de reforma que no fim das contas levou o Brasil. Bolsonaro veio, comprou a briga, falou eu vou fazer. E o que parecia que mancharia a imagem de um político foi o que fez Bolsonaro ganhar as eleições. Por incrível que pareça. Isso se chama responsabilidade, ao invés de popularidade. E estaria fazendo isso justamente no momento em que o Brasil está quase que incapacitado financeiramente em razão das políticas autoritárias adotadas por governadores e chanceladas pelo STF. O Brasil não está arrecadando bem, preste atenção nisso. O país não está arrecadando bem. O que acontece? Se o país não está arrecadando bem, mas está soltando muito dinheiro, significa que a proporção que entra é menor do que a proporção que sai. E quanto mais você aumenta despesas sem aumentar a arrecadação, a tendência é que vai chegar uma hora que você vai ficar literalmente no vermelho. E parece que essa é a intenção do Congresso ao acrescentar mais uma despesa ao governo federal no momento em que o governo federal já está tendo despesas demais graças às burradas e às cagades que prefeitos e governadores, com o aval do STF, andaram fazendo o Brasil afora. Há no país a chamada lei... Opa, olha aqui, olha um dos primeiros pontos que impediu Bolsonaro de fazer a canetada. Há no país a chamada lei de responsabilidade fiscal, um dispositivo complexo, mas que, em resumo, dispõe que um governante não pode gastar mais do que o Estado arrecada. Opa, peraí. Bolsonaro já está com dificuldade de manter o auxílio emergencial até o final do ano. Já tem esse pequeno probleminha. A dificuldade em manter. Da onde se tirar esse dinheiro? Aí o Congresso resolve acrescentar mais uma despesa de R$50 mil para cada profissional atingido pelo Covid-19. Aí você pensa, quantos profissionais tem? São centenas atingidos pelo vírus. Qual o tamanho da despesa que isso vai gerar? Bolsonaro já está tentando manter o auxílio com dificuldade. O cara acrescenta uma despesa dessa? Você imagina aqui rapidinho para a gente prestar atenção aqui no negócio. R$50 mil equivale a mais ou menos 50 mil reais, equivale a mais ou menos 100. Não vai 100 não, gente, mas 50 mil reais equivale aí a uns 80 auxílio emergencial. Agora você imagine aí 20 pessoas, né, recebendo essa indenização de 50 mil reais. Isso vai dar um total de R$1 milhão. 20 pessoas dá um total de 1 milhão de reais. Você pega esse mesmo R$1 milhão e divide no auxílio emergencial, dá para você atender quase 2.000 famílias. Não é pessoa, é famílias. E aí fica aquela questão. Se Bolsonaro está com dificuldade de manter o auxílio emergencial e acrescenta-se essa despesa, ora, para cada indenização, Bolsonaro vai ter que deixar de pagar quase 100 famílias do auxílio emergencial. É justo isso? Não. Sem contar que está com a despesa pelo gogó. A indenização aos profissionais de saúde foi proposta pela Câmara dos Deputados e depois, preste atenção nisso, foi proposta pela Câmara dos Deputados e depois expandida pelos senadores. Gravem isso. Ou seja, o Congresso criou uma despesa e mandou que o presidente a pagasse. E fizeram isso sem estipular
orçamento, sem estipular Peraí, deixa eu ver aqui. Fizeram isso sem estipular uma previsão orçamentária. Basicamente, deputados e senadores, querendo melhorar a sua imagem, fizeram uma doação com chapéu alheio. Sabe o que foi que os senadores fizeram? Eu vou dar um exemplo para você que é pai de família, tem sua casa. Você ganha, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês. Você é casado, tem sua esposa, né? E a esposa fala assim, bem, eu tô afim de fazer um curso aí, sabe, um negocinho e tal. Você ganha R$2.000, 1.500 de despesa, sobra 500 todo mês. Tua esposa fala, eu tava pensando, bem, sabe, eu fazer um negócio aqui em casa, eu quero comprar uma geladeira nova. A geladeira custa R$5.000, mas é daquela, que é duplex, tem o freezer, tem o negócio de hortifruta, tem uma negócio, daquela boa. Qual é a despesa dessa geladeira? Olha, amor, a geladeira custa R$5.000, dá pra nós parcelar aí em 10 vezes de 500. Aí você fala, pô, eu ganho 1.500, sobra 500, tá dentro, dá, vai apertar a boca do saco, mas dá. Vai lá e compra, ou seja, a tua mulher arrumou uma despesa pra você pagar, mas ela apontou, ela falou, ó, sobra 500 do teu salário, pega dessa despesa, pega desse valor que sobra. Aí você fala, tá certo, então vai lá, vai apertar, mas é o que sobra, dá pra gente pagar. Ou seja, ela arrumou uma despesa pra você, mas disse da onde você tiraria. Agora, você imagine a sua mulher. A mulher é o Congresso, você é o presidente. Agora imagine a sua mulher chegar em casa, saiu, de repente ela chega em casa com a Hilux do ano. Custa o quê? Uns R$150.000. Aí ela chega pra você e fala, bem, comprei uma Hilux. Aí quando você ouve isso, o coração já dá aquela brecada de cantar pneu, de rodar, capotar umas 10 vezes, ainda cair de pé e ainda sair balançando assim ainda. Aí os olhos chegam a via, você tá aquela pressão só, você fala, meu Deus. E, bem, como diz, é R$800 por mês. Aí você fala, ferrou. Eu ganho 500. Eu ganho 2.000, sobra 500. Só que dos 500 não vai dar porque é 800. De onde é que eu vou roubar 300? Para completar os 800? E aí, você, dentro da sua casa, incorreu em um crime de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a sua mulher arrumou uma despesa que está acima do seu orçamento. Foi o que o Congresso fez com o presidente. Arrumou a coisa é boa, os vizinhos vão olhar e vão dizer, nossa, tem uma Hilux na casa dele. É igual o que os deputados estão querendo fazer com, né? O povo vai olhar para ele e falar, poxa, não, os deputados, os senadores foram lá e colocaram uma indenização pra gente. Estão pensando na gente. Agora o Bolsonaro é malvadão, vetou. O Bolsonaro é muito ruim, vetou. É igual os vizinhos vão olhar e falar, pô, carrão na casa. Só que eles não sabem. Que você vai apanhar feito cachorro doido, porque não vai poder pagar essa conta. É a mesma coisa de Bolsonaro. Por isso ele vetou. Caso o presidente aprovasse essa indenização, poderia ele mesmo incorrer em crime de responsabilidade fiscal, que é motivo para quê? Impeachment! E agora vem a parte interessante. E quem julgaria esse impeachment, gente? Quem julgaria o impeachment? Ora, o próprio Congresso! Sacaram aqui a malandragem? Ficam bem na fita com o povo, né? Mascaram um golpe, dando ao povo um benefício bom, mas sabem que o presidente não pode pagar, e aí vão lascar com o presidente de dois. Se o presidente aprovar o negócio, ele vai se ferrar porque ele vai cair no crime de responsabilidade fiscal. Lembra da mulher que comprou a Hilux? Pois é. O Congresso foi lá, comprou a Hilux, botou na conta do presidente. Disse, presidente, paga agora a conta. O presidente não tem dinheiro para pagar. É o que acontece? Crime de responsabilidade fiscal. A peia come em cima do presidente. E os mesmos que mandaram o projeto para o presidente serão os mesmos que vão julgar o presidente no impeachment. Sacaram a malandragem agora? Eles criaram o buraco, jogaram Bolsonaro dentro e agora vão tapar com o presidente lá dentro. Mas se o presidente veta como ele fez, mesmo que o presidente tenha feito isso da forma correta, vetando porque ele sabia que não poderia ser irresponsável com o dinheiro público,
Mas a mídia veio de pau malhando o Bolsonaro. Ou seja, ele pode não cair no impeachment, mas pelo menos vai cair no descrédito da população, porque isso aqui vai manchar a imagem dele. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que o presidente comigo ganhou ponto. Eu sei que tem muita gente da área de saúde que queria esse dinheiro, que mereceria esse dinheiro, o presidente sabe disso, mas não adianta ele prometer uma coisa que ele não pode dar, que vai prejudicar no todo. Ele tem que ter responsabilidade com como ele manuseia o dinheiro público, principalmente para evitar essas casquinhas de banana. E, literalmente, ser entregue colocado na boca dos lobos. Bom, ainda tem mais. Além do crime de responsabilidade fiscal, ainda tem isso aqui, ó. Além disso, o presidente estaria desrespeitando a Lei Complementar 173/2020, que proíbe a criação de despesas continuadas em períodos de calamidade. Vocês sacaram aqui que em um benefício aparentemente bom para o povo, os caras colocam o presidente Bolsonaro, levam o presidente a cometer 2 crimes? Sacaram aqui, gente? Nem tudo que reluz é ouro, pessoal. Lembremos que o presidente Bolsonaro foi um dos pouquíssimos políticos no país a ficar do lado dos profissionais de saúde durante as constantes agressões que estes recebiam dos governos de esquerda. Foi um dos poucos a criticar o programa Mais Médicos, que trazia profissionais sem qualificação. Comprovada para o nosso país. Estão lembrados dos Mais Médicos? 5 bilhões de reais foi dado do Brasil para Cuba? Do nosso dinheiro? Não foram para os médicos, gente. Foi para o governo cubano. 5 bi. E lembrando que para cada médico que vinha aqui para o Brasil, de Cuba, era um médico brasileiro desempregado. E lembrando também que o profissional brasileiro, para exercer a função da medicina, a profissão, ele precisa do revalida. Ele tem que fazer ele tem que fazer uma provinha, depois que se forma, né? Para poder ter direito ao CRN e poder praticar a medicina. Agora, olha que bacana, os cubanos vinham de lá para cá, não faziam o revalida e iam praticar a medicina. O brasileiro que se formava aqui, além de perder o emprego para um cubano, ainda tinha que fazer a prova para ganhar o CRN. Já o cubano vinha, tomava o emprego do brasileiro e não precisava fazer prova nenhuma. Agora, tem uma explicação para essa questão. Mas por que, Ugly, que eles não precisavam fazer o revalida? A resposta está na Bolívia. Foi descoberto lá, tem o vídeo aí da presidenta lá interina explicando e mostrando. 1/3 apenas dos médicos enviados para a Bolívia eram de fato médicos. Só 1/3, o resto não era. Não eram. Você sabe por quê? Quando o Bolsonaro exigiu o revalida dos médicos aqui no Brasil para que eles continuassem trabalhando, Cuba pediu para levar todo mundo de volta? Não é porque Cuba ficou revoltada não, gente. É porque Cuba sabia que se fosse passar o revalida, iam descobrir o que a Bolívia descobriu. Que a maioria dos médicos que estavam aqui não eram médicos. Eis a grande questão, né? E foi Bolsonaro quem comprou essa briga. Foi Bolsonaro quem comprou essa briga. Né? Nos livrando. Você tem aí países que estão processando mais médicos por conta dessa coisa aí, né? Enfim, vamos lá, vamos terminar aqui a matéria, né? Mas nem tudo está perdido. Tem uma sugestão para os deputados e senadores que querem prover indenizações com dinheiro que não é deles. Liderem pelo exemplo e destinem recurso do fundão. Tá aí. Eleitoral para indenizar os profissionais de saúde afetados pelo Covid. Mostrem que suas intenções são verdadeiras. O Brasil agradece. Tá aí. É uma boa ideia. Agora, é óbvio que a ideia dos deputados e senadores nunca foi indenizar ninguém. Foi apenas praticar um ato onde Bolsonaro ou mancharia sua popularidade ao vetar ou incorreria num crime se sancionasse. Se esses deputados estivessem preocupados com os profissionais de saúde, eles eram os primeiros... Presidente, não dá para tirar do orçamento do executivo, não tem problema. A gente vai tirar do nosso fundo eleitoral essa indenização. Agora, fazer negócio com o dinheiro dos outros é muito bom. Foi o que o Congresso fez. Aprovou um gasto
mas esse gasto nem apresentaram da onde se tiraria o recurso e empurraram esse gasto para cima do presidente da República. Eu, graças a Deus, apoio a atitude do presidente. Seria bacana poder sancionar? Seria, se o Brasil tivesse condições. Infelizmente, graças às ações dos governadores, que arrancaram mais de R$1 trilhão do governo federal, né, para bancar as ações nos seus municípios e estados, né, os prefeitos e governadores, né, para bancar as ações de superfaturamento do Covid-19, os contratos com as empresas chinesas e tudo mais que rendeu aí uma fortuna em dinheiro desviado. Graças a eles, esses profissionais não vão ser contemplados. Se talvez os governadores e prefeitos tivessem agido com cautela e decência, talvez esses profissionais hoje pudessem ser beneficiados porque não havia se desviado tanto dinheiro do governo do estado. Lembrando que o STF deu aos governadores e prefeitos o poder de fazerem o que quiserem e ao presidente da República a obrigação de mandar dinheiro para eles. Bom, eu acho que está explicado quem são os verdadeiros culpados de não termos dinheiro hoje para atendermos essa classe dos profissionais que realmente precisam, mas infelizmente não tem condições de ser alcançados graças aos governadores e ao STF. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Daqui a pouco, mais informações.